Vamos estar votando agora, nesse primeiro momento, as emendas. Tá bom, Isaac? Vamos votar as emendas depois do projeto. Pode. Então, posso colocar em votação as duas juntas? Emenda número 20 de 2025. Emenda modificativa altera a redação do parágrafo 3º do artigo 19 da mensagem número 17 de 2025, de autoria do vereador Isaac Ricaldi. E a emenda número 21 de 2025, emenda supressiva, suprime a linha L do artigo 63 da mensagem número 17 de 2025, de autoria do vereador Isaac Ricaldi, para discutir o autor das emendas. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores e assistência. Eu pedi para fazer a discussão das emendas junto, presidente, porque as duas se relacionam. Então, eu acho que fica mais fácil a compreensão. Na verdade, nós estamos tratando aqui da lei que reestrutura a Procuradoria, a lei orgânica da Procuradoria Municipal. Estava pautado na semana anterior, mas foi retirada de pauta porque ela veio com erro material. E as emendas que eu apresento, elas visam resguardar a legalidade do projeto. Isso porque, ainda que tacitamente, a proposta do governo cria cargos novos. E, para além de criar cargos novos, ela equipara a remuneração que está sendo proposta na condição de uma indenização aos procuradores que exercem um cargo de coordenadores de procuradoria especializadas a um cargo comissionado do município, o que a Constituição veda. Então, a proposta é que a gente possa fazer essa adequação, para que a gente não aprove aqui uma legislação que já sai da casa com um vício. Então, essa proposta é a alteração, a supressão da linha L do artigo 63, que é uma redação nova que o governo está propondo. A redação do governo é indenização aos procuradores, que trata aqui da aplicação do fundo da Procuradoria. Então, o governo insere aqui a seguinte linha L, indenização aos procuradores, coordenadores das procuradorias especializadas no valor do cargo de CC2, desde que não ultrapasse o valor constitucional. Na nossa avaliação, esta redação contraria a Constituição Federal, porque, vejam, o artigo 37 da Constituição Federal, no inciso 13, diz o seguinte, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu não tenho o texto exato, mas ele veda essas equiparações. Então, você não pode estabelecer uma remuneração vinculada à remuneração de um outro cargo. Então, a proposta de emenda que a gente está apresentando aqui visa corrigir este problema, mas não é o único problema. Existe um outro problema que é um problema que tem sido recorrente nas mensagens que o governo tem apresentado, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que, quando o governo encaminha para casa uma mensagem que contém um projeto que aumenta despesas, que é o caso aqui, precisa encaminhar junto a estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Eu fiz essa discussão aqui em várias outras matérias que o governo mandou para casa, e o governo insiste em mandar para cá mensagens que aumentam despesa sem o respectivo estudo de impacto. Nós precisamos saber quantos cargos essa lei está criando e qual é o impacto que isso gera nas contas do município. E é por isso que a legislação determina que o impacto precisa ser calculado sobre o exercício atual e sobre os 2 exercícios seguintes. Então, são 2 emendas que visam exatamente adequar o texto à legalidade. Por quê? Porque na mensagem eu proponho alterar o artigo 19. Aqui está suprime, mas é alterar o artigo 19, o parágrafo 3º do artigo 19,
que diz lá que as procuradorias especializadas terão um procurador exercendo a função de coordenador nas questões técnicas de sua atribuição, nomeadas pelo procurador-geral e, na sua ausência, pelo subprocurador-geral ou pelo prefeito. Os coordenadores das procuradorias deverão atender às regras gerais de procedimentos administrativos aplicados à Procuradoria-Geral do município e deverão, sob a supervisão ou delegação do procurador-geral, atender às competências específicas de suas especializações. Ele está tratando aqui das procuradorias especializadas. E aí eu estou propondo uma emenda para que a gente compatibilize o texto com a legislação federal, que é o seguinte: o exercício da função de coordenador não implicará em acréscimo de remuneração, gratificação, vantagem ou qualquer outra forma de retribuição adicional, salvo se instituída por lei específica. A proposta de emenda aqui não impede que o governo mande para casa uma outra proposta adequada à legislação vigente, adequada ao que manda a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas aprovada da forma que está, esses dispositivos, eles contrariam flagrantemente o que determina tanto a Constituição Federal, numa interpretação que não é passível de interpretação diversa dessa que a gente está dando, quanto a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, as nossas emendas visam resguardar o texto, fazendo essas ressalvas para que o governo, depois, querendo, envie para casa uma nova mensagem, da maneira como a legislação determina que ela precisa ser mandada, com os devidos estudos de impacto financeiro e orçamentário, e a demonstração de compatibilidade com o orçamento vigente. Porque é muito ruim para casa, para além da ilegalidade, é muito ruim para casa aprovar um texto que é óbvio que aumenta a despesa sem que a gente saiba qual é o tamanho desse aumento de despesa que é gerado por uma lei que, a princípio, não se propõe a isso. Uma lei que se propõe a fazer alguns ajustes na lei orgânica da Procuradoria, mas que, na prática, cria novos cargos para os procuradores que estão na condição de coordenadores. Porque o governo pode, querendo, dar uma gratificação para os procuradores, independente do que determina a lei. Mas o governo quer usar o fundo da Procuradoria para fazer isso. Pode? Pode, mas precisa fazer da maneira adequada. Então, a proposta de emenda, as duas emendas que nós estamos fazendo é exatamente para fazer essa compatibilização e não comprometer legalmente o texto da lei. Obrigado, presidente. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam as emendas números 020 e 021 de 2025, de autoria do vereador Isaac Ricaldi, apertem sim. Vereadores que não aprovam, apertem não. Emendas número 020 e 021 de 2025, reprovadas por 19 votos contrários e 2 votos favoráveis.